Aê, boa noite, pessoal. Estamos atrasados para mais ou para menos, tá tudo certo. Deixa eu me organizar aqui, galera. Nós estamos com problemas no áudio, mas agora vai ajustar. Problemas de Zuckerberg. Zuckerberg que resolva esses problemas, cara. Vamos lá, vamos lá. Aê, tudo ok? E aí, boa Tá me ouvindo? noite, Adriano. Aí, resolveu o áudio, Que rapaz do beleza, céu. que bom. Deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado aqui, pessoal. Meu convidado é um grande amigo de infância, sempre foi um cara estudioso, o mais estudioso da turma. Era preciso insistir muito para conseguir tirar ele de casa. Um cara humilde, através do esforço aí, conseguiu melhorar de vida. Irmão mais velho do Felipe, filho da Augusta e do Donizete. O, o nosso convidado é casado, tem dois filhos. E no Tripulantes hoje iremos mergulhar na saúde do coração, entender a relação com a obesidade. Teremos muita informação, um bate-papo leve com o meu convidado de hoje, Dr. Fábio Lourenço, cardiologista especialista em obesidade. Seja muito bem-vindo, Fábio. Ô, Adriano, boa noite, obrigado pelo convite aí. Então aí, vamos tirar as dúvidas do pessoal a respeito da doença cardíaca, da questão do exercício, né, e dos cuidados que quem treina tem que tomar para não tomar nenhum susto, né, porque o exercício físico é importante, mas tem que ser feito com cuidado e supervisionado, né? Esse é o grande objetivo. Posso te chamar só de Fábio hoje, né? Claro, pô, quem tá de casa, meu, é isso. Cara, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Como você bem sabe, cada vez mais faz parte aí do noticiário da TV, atletas amadores e profissionais que estão interrompendo a carreira, tanto a carreira como a vida, em alguns casos, devido a problemas cardíacos. Então, nada mais justo que mergulhar hoje nesse assunto, deixar os seguidores aqui do Tripulantes informados sobre o que realmente é importante e considerar, entre tantas notícias que a gente vê e escuta por aí, o que realmente é relevante, né? Então, eu gostaria de começar, Fábio, primeiro que você se apresentasse, quem é o Fábio e quem é o doutor Fábio, principalmente, né? Então, como você falou, né? Nós somos amigos aí de 30 anos já, né? Jogamos muita bola junto, fizemos muita coisa junto na juventude. Então, eu sou cardiologista, sou formado e fiz residência pela Unifesp, né? Escola Paulista de Medicina. E, né, trabalhando em cardiologia desde então. E agora também estou terminando uma pós-graduação em medicina da obesidade na Universidade, na Faculdade do Albert Einstein, que é a área que eu tô entrando para trabalhar junto com a cardiologia, né? E estamos aí para tirar as dúvidas do pessoal aí para poder ajudar quem tiver informação para querer saber, a gente vai tentar compartilhar o que for possível Legal. aí. Eu fiz uma boa relação de coisas aqui, primeiro sobre cardiologia, depois sobre obesidade, e eu acho que dá para tomar um rumo bem legal. Eu acho que eu queria saber assim, quais as principais doenças cardíacas que nós estamos expostos, né? Se tratando de um público aqui que a grande maioria é atletas, né? Assim, qual é a melhor forma de identificarmos, prevenirmos ou até mesmo se antecipar de algum problema desse tipo relacionado com É, cardiologia? eu falo muito que a cardiologia, apesar de ter toda a parte de cuidado, né, de doença, de infarto, insuficiência cardíaca, né, AVC, eu falo que a cardiologia é muito uma especialidade de prevenção de doença, né, de medicina preventiva. E aí, quais são as principais coisas que nós cuidamos? Os fatores de risco: hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, história de família, né? Que são as coisas que nós precisamos sempre estar de olho.
Principalmente, né, que eu imagino que deve ter muita gente que acompanha você nas redes, o seu trabalho, né, assim, das suas provas, que é muita gente que é atleta master, né? Que é aquela coisa, a gente não tem mais aquela vitalidade da juventude e tem alguns cuidados que a gente vai conversar ao longo daqui da live, que esses atletas têm que ter um pouco mais de cuidado nos treinamentos e na maneira de se prevenir para não ter correr nenhum tipo de susto, né? Hoje, assim, tem alguma metodologia, assim, que, vamos dizer assim, qualquer teste que eu faço, vamos supor, eu vou lá, vou num cardiologista, faço lá os exames que a gente ouve falar, né? Que é o teste de esteira, Sim. é, sei lá, tem aquele que põe o aparelho, né, para E, você dormir com ele lá, que é, como que é o na nome daquilo, verdade é né, mano? assim, né? A avaliação tem, nós temos assim uma diretriz que norteia, né, o que deve ser feito. Normalmente é a consulta, né, ir lá conversar com o médico, exatamente essas coisas que a gente falou agora aqui, né? Ah, você paciente tem hipertensão, você tem história na família, alguém que teve infarto na família, você tem alguma outra doença, né? Uhum, E que a principal coisa, não sei, se a pessoa não está sentindo nada, o cara vai, quer começar a treinar, você vai conversar com ele, o paciente fala, mas quando eu faço esforço, eu sinto dor no peito. Fala, peraí, então a gente precisa ver isso com calma antes para te liberar para poder fazer o exercício de uma forma segura. uhum. Realmente tem os exames. Os exames normalmente é o eletrocardiograma, que é o exame básico, e aí, dependendo de cada paciente, de cada contexto, né, individual, de fator de risco, nós podemos fazer outras coisas. O teste ergométrico é um deles, ecocardiograma, Holter, o mapa que é para ver se a pessoa tem hipertensão. Então, assim, depende muito da avaliação individual. Nós temos meio que uma receita de bolo que serve para a grande maioria das pessoas, mas dependendo da história de cada um, às vezes precisamos de fazer alguma coisa individualizada para cada atleta que precisa de cuidado e de avaliação. Entendi. E aí, vamos supor que eu vou lá, faço todos esses testes porque você achou que, poxa, eu tenho um histórico na família, eu não estou muito bem com a. Cara, você me fiz todos. Não deu nada. É certeza de que pelo fato de não ter nada, eu estou tranquilo ou nem sempre é assim, cara? Então, a gente brinca na medicina, tem duas palavras que nós nunca usamos, né? Que é nunca e sempre. Né? Infelizmente, porque às vezes a gente toma alguns sustos, Uhum, né? Mas quando é uma avaliação bem feita, é muito seguro para a pessoa poder fazer a prática de exercício, uhum. né? Às vezes, como eu falei, dependendo da história do paciente, nós damos algum cuidado. Ó, evita fazer um esforço muito grande. Já está começando a treinar, não quer acompanhar o Adriano, você não vai conseguir, você vai passar mal, vai devagar, né? Mas quando a avaliação é bem feita, é muito seguro, né? Como eu falei, não dá para dizer que, nossa, não vai acontecer nada. Não dá para a gente jurar isso, mas a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, assim. Então, por isso tem que ser, como eu falei, tem que ser uma coisa meio que individualizada, né? Não dá para chegar para todo mundo faz teste ergométrico e vai correr, né? Às vezes, às vezes não, você precisa fazer alguma outra coisa, mas quando é avaliado por um médico e o médico faz os exames que ele acha que são necessários para aquele paciente, a prática fica muito mais segura, né? Eu costumo, assim, eu estava muito ansioso por essa live, Fábio, porque, como eu falei, a gente está vendo muitos casos na televisão de Sim, pessoas que estão tendo esse problema aí. sim, Acho que um pouco também porque tem aumentado muito o índice de pessoas que estão praticando esporte, sim, isso é e verdade, isso é aí, verdade. e aí depois, mais adiante, eu vou até tocar nesse assunto. Não está só aumentando as pessoas que estão praticando esporte, mas eu acho que o que está mudando é a característica. Antes, muita gente praticava de forma recreativa, e Sim, agora tem muita gente que está participando de é, provas assim, não é mais é recreativo, entendeu? exatamente competitivo. Tanto que lá nos Estados Unidos, eles têm um termo que eles usam muito em pessoal que faz corrida de carro. Tem os pilotos profissionais, tipo os caras que correm na Fórmula 1, aquela coisa. E tem os caras que o cara é piloto, ele faz curso de pilotagem, tudo, mas ele não vive, é meio que um hobby dele. Mas o cara vai lá, entra na pista e
senta o pé no carro igual todo mundo. Que é um termo que eles usam, que é o Pro-Am. O que é? É o profissional amador. Ele é amador porque ele não é um atleta que vive do esporte. Mas ele tem uma rotina de treino, de competição, que é muito próxima, ou às vezes até igual ao de um atleta profissional, né? Que é uma coisa que a gente tem visto que tem aumentado muito realmente, né? É o pessoal que... As pessoas não querem simplesmente ir lá e completar a prova. Não, ele quer ter resultado, ele quer ter performance, ele quer... Ah, eu quero fazer a maratona, eu quero baixar 10 minutos do tempo da outra maratona, da outra última maratona que eu fiz, né? É. E isso aí, às vezes, tem esse problema de às vezes, o pessoal passar do ponto, né? A gente vai conversar em várias coisas, tanto na questão de treino, quanto o uso vamos dizer assim, Substâncias duvidosas. substâncias, maneiras de querer melhorar a performance, né? É, então, assim, esse é um ponto que, no meu ponto de vista, as pessoas estão praticando mais e estão fazendo de forma que não é mais recreativa, né? E a outra é a gente procurar olhar para o coração igual o corredor olha para a panturrilha. Às vezes a gente começa um treino poxa, minha panturrilha não está legal. Aí você já tira o pé um pouco, já Sim. vai mais devagar. Tem que lembrar que o coração é igual a panturrilha. E o Você coração tem é um que músculo, cuidar né? disso também, né? O coração é um músculo. Eu falo, é um músculo um pouco diferente do músculo da perna, do músculo né, dos músculos dos movimentos, mas ele também é um músculo. Então ele tem todos, ele tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Que os problemas que causam também tem muito a ver com essa questão dele ser um tipo de músculo também, né? E E isso que você aí, falou é verdade, que as pessoas acabam meio que esquecendo disso, né? é, e aí a panturrilha, se você lesionar, tá tudo bem, cara. O coração acho que não é uma boa O ideia. coração às vezes não. Existem sintomas que o atleta, Existe. assim, ele pode investigar mais a fundo, caso ele sinta, ou assim, mesmo casos hereditários, né, da família, que já serve para deixar esse alerta aceso, Sim, eu me refiro assim, poxa, eu estava vindo em vários dias de treino e comecei a me sentir cansado. Hoje todo mundo tem um relógio, né? Meu sim, hoje em relógio, dia não sei, mas todo mundo bota um Garmin, começou a bota lá bater. um Apple Watch lá para ajudar na marcação do treino, para sincronizar com o Strava, né? Daí, sei lá, comecei a notar que uns treinos para cá começou a subir muito. Já é um alerta isso aí ou não? Então, na verdade, isso aí é uma coisa que serve para todo mundo, né? Mas para quem é atleta, mais ainda para ficar atento. São os sintomas, assim, a doença cardíaca às vezes pode ser sintomática, né? Tanto é, às vezes, às vezes acontece e tem pessoas que têm um ataque cardíaco, uma morte súbita. Geralmente são pessoas que já têm alguma predisposição, né? Ou tem alguma doença de nascença, ou tem história familiar e nunca deu muita importância. Eu falo que ninguém infarta do nada, né? Tipo, pessoa saudável infarta. E, infelizmente não é assim que funciona. Tem que ter alguma coisa, alguma alteração, né, já no coração que leve à predisposição. Os sintomas, geralmente, são aqueles que a gente está acostumado a ouvir falar mesmo, que é dor no peito, né? Você vai começar a fazer esforço, e você começa a sentir uma dor no peito que você não sentia durante o esforço. Opa, peraí, né? Ah, uma falta de ar, um cansaço exagerado, como você falou. Ó, pô, tô me sentindo mais cansado do que eu sentia antes. O coração disparar, ou o coração começar a falhar, né? Que são sintomas de arritmia. Inchaço na perna. Então, são todos esses sintomas que, que chamam atenção. E o principal, que eu sempre falo, sempre pergunto para os pacientes. E às vezes o paciente meu, que sim, o cara já é infartado, já fez cateterismo, colocou stent na artéria do coração. Ele tá bem. Eu sempre pergunto, comecei a sentir uma dorzinha no peito, uma falta de ar. Como que tá? Tá igual que você estava antes ou mudou o tipo da dor? Ah, tá mais Uhum. forte. Você sente a dor fazendo menos esforço que você fazia? Acho que esse é o ponto principal. Começar a perceber uma coisa diferente que você sentia, o que você não sentia, é um sinal de alerta. Agora você falou, pô, tô sentindo mais cansado do que eu me sentia no treino antes.
Ah, pode ser só por conta da sobrecarga? Pode ser, mas né, vamos ficar de olho. Uhum, Ah, comecei a sentir o coração disparado, fui vendo meu Garmin lá, saiu de 120 para 150 numa carga de treino que não estou acostumado a ter essa frequência. uhum. Né? Então, acho que são essas coisas que a gente precisa ficar atento. A percepção de algum sintoma diferente ou a mudança de alguma coisa que você percebe que funcionava de um jeito no seu corpo e de repente você começa a ver que tá mudando. Isso aí é sinal de alerta que precisa ficar atento. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, não costuma ser nada mais sério, né? Mas às vezes mas o nosso corpo ele sempre dá os sinais de quando alguma coisa não está legal. Então, essa mudança de sinais são uma coisa importante para ficar atento. Legal, legal. O pessoal está colocando perguntas aí. Manda aí, Eu manda estou anotando aí. essas perguntas. Eu estou Não, vai anotando as mandando aí. perguntas e no final eu faço, tá? Ok, Edi, eu já tá anotei. bom. A minha esposa também perguntou, eu já anotei. Depois no final eu vou fazer essas perguntas. Fábio, você pode explicar para a gente, cara, o que seria uma arritmia cardíaca? Dá para Então, explicar mais ou menos isso a aí? arritmia, na verdade, é qualquer mudança. O coração, assim, o coração funciona como um relógio. Não é um coração normal. Não, o relógio tem uma ponteirinho lá, de um em um segundo ele vai pulando. Uhum, Curiosamente, a frequência entre a que a gente considera meio como normal do coração é de 60 por minuto. Varia mais para baixo, mas sim. Né? Entre 50 e 100 nós consideramos como normal. Mas isso assim, se for perguntar qual é a frequência ideal do coração, eu falo 60. 60 batimentos por uhum, minuto, igual o relógio. O coração funciona que nem o relógio, a batida dele é sempre constante, né? Tum, tum, que a gente escuta quando a gente vai fazer o exame com o estetoscópio, vai medir a pressão. Às vezes até quando se deita, às vezes você fica escutando um barulho no ouvido assim, que, tum, tum, sim, sim. que é o pulso que é referente, que ele reflete o batimento do coração. Ele é sempre ritmado, né? Sempre no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma quantidade de batimentos e no ritmo mantido. A arritmia é qualquer tipo de alteração que mude isso. Ela pode fazer o coração bater muito devagar, ela pode fazer, que é a bradicardia, que é uma coisa comum o atleta ter por sinal. Né? Atleta, geralmente a frequência de atleta é mais baixa do que de não atleta. Pode ter uma taquicardia, que é quando o coração acelera, né? Batimento acima de 100 batimentos por minuto. Ela pode ter as variações do ritmo, que é o que é o quê? É o coração bater fora de compasso. Ele começa a bater irregular, ele bate antes da hora e falha, né? Então, são todas as situações que o coração foge do ritmo normal dele. Algumas delas são doenças, outras não. E dentro das que são doenças, tem umas que são benignas, que não trazem risco, maior risco nenhum de problema cardíaco, de infarto, nada de uma coisa mais séria, e tem outras que são mais graves, Uhum, né? E isso que eu falo, então tudo isso entra na avaliação. O paciente conta, eu tenho uma palpitação. Então peraí, talvez a gente precise fazer um exame do Holter, que é de 24 horas, para poder fazer o exame. Ou então, a gente vai fazer o teste ergométrico, a gente vai deixar anotado para o colega que for fazer o exame ficar atento, ver se ele vai fazer uma arritmia durante o esforço, né? Porque às vezes o paciente ele não sente nada, sente uma palpitação, bota ele para fazer um esforço e no esforço ele faz uma arritmia mais importante. Aí a gente tem que avaliar, uhum. né? Então, a arritmia é mais ou menos assim, é um conjunto de alterações do coração, mas que é basicamente qualquer coisa que mexe no ritmo e na velocidade do coração, podendo ser uma coisa séria ou não, dependendo de cada paciente, de cada tipo de arritmia. Legal. Então posso ter uma arritmia, mas não ser nada Sim, muito crítico, sim, pode acontecer. sim, pode acontecer. Cara, eu acho assim, agora eu vou entrar um pouco no detalhe sobre obesidade. Tá. A importância do esporte e de como ele pode ser um aliado aí na prevenção de doenças cardíacas, né? Principalmente quando inserido aí na nossa infância. Eu vi alguns posts seus sobre isso e eu achei bem Isso, pertinente aí. isso é fundamental. E é uma coisa que é até engraçado. Você estava falando do meu irmão, né? A gente estava conversando ontem, nós almoçamos ontem juntos, e a gente falando que o quanto hoje mudou, né? Essa questão geracional mudou a maneira que as crianças, os adolescentes, eles fazem, né? Na Uhum, nossa época, as nossas mães ficavam brigando com a gente que a gente não saía da rua. Era o dia inteiro na rua jogando bola.
né? Jogava na praça, jogava na rua, jogava no campo, era o dia inteiro fazendo pedalava, a gente não parava, né? A gente Uhum. jogava videogame e tal, aquela coisa, mas sim. E hoje a gente vê que cada vez as crianças, os jovens estão cada vez menos ativos, né? É, é sabido que a obesidade, tanto a obesidade quanto isso aí já tem estudos, né, que foram feitos assim, acompanhando por vários anos e os pacientes e vendo, comparando quem faz atividade física mais intensa, quem não faz, e quem é obeso, que tem o peso dentro do normal, que quem é mais inativo e quem é obeso morre antes de quem é mais do quem é magro e de quem é ativo. Isso já é sabido, né? E assim, por doença cardiovascular, infarto, AVC, por câncer, né? A gente sabe que tá relacionado, isso a gente já tem relacionado como fator de risco. Inclusive hoje a obesidade é vista como um fator de risco isolado para doença cardíaca, né? Assim, na hora que a gente vai fazer, ó, tem uma continha que a gente faz lá para saber se o paciente tem, né? E baseado em pesquisa também, se o paciente tem risco baixo ou alto de infartar daqui 10 anos, por exemplo. Mais ou menos, Uhum. 10, 15, 20 anos. A gente coloca lá, se o paciente tem hipertenso, se ele tem diabetes, se tem história na família do pai, irmão, avô que infartou jovem, se ele fuma, e uma das coisas que a gente coloca hoje é a obesidade, entra junto lá, para Uhum. fazer esse cálculo de risco. Então, assim, cada vez mais nós vemos, né, que você falou de pacientes jovens, pessoas jovens tendo infarto, tendo AVC, e muitas vezes o único fator de risco que a pessoa tem é a obesidade, e a pessoa não, às vezes o paciente não chegou, ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não fumava, tudo bem, ele é Mas já foi sedentário, suficiente. mas assim, você vai ver lá, o único fator de risco realmente que tem é a obesidade, e esse paciente infarta com 35, 36, 40 anos. Então a gente sabe que a obesidade é fundamental. A questão da atividade física é assim, eu falo dos pacientes. Hoje em dia está muito na moda as medicações, né? Que é uma coisa boa, porque eu lembro quando eu estava fazendo a residência há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando tinha o estágio da endócrino, que era no ambulatório, que é de obesidade, que a gente só atendia os pacientes que acompanhavam com obesidade, era uma tristeza, porque não tinha muito o que fazer. Ela falava assim, ó, você precisa ir fazer dieta, me encaminhava para passar com nutricionista, você precisa ir para casa fazer exercício físico, me encaminhava para fazer alguma atividade física, passava a medicação que tinha na época, que funcionava muito mal, dava muito efeito colateral e não ajudava muita coisa. E o paciente às vezes vinha de uma consulta para outra em 3 meses, perdia 1 quilo e os residentes lá ficavam comemorando, nossa, parabéns, perdeu 1 quilo e tal, porque assim, que era uma coisa mínima, mas, né? E hoje com essas medicações modernas, isso é uma coisa que mudou muito, porque realmente as medicações são muito boas, né? Elas funcionam, aquela coisa, para quem tem indicação, né? Não adianta Uhum. pegar você que é magro querer tomar a caneta, você vai emagrecer um pouco, mas não vai dar o mesmo resultado. Agora, para quem é obeso, né? Só que ainda, sim, ainda tem muitos problemas, que é muito caro, são poucas pessoas, poucos pacientes que têm condição de fazer o tratamento. Tem que ser feito de longo prazo, né? O tratamento não adianta tomar por 2, 3 meses a medicação. Que é grande você fazer 2, 3 meses de treino e querer correr maratona. Não vai correr maratona, não tem jeito. Para correr maratona, você tem que ter muito tempo de treino, sabe melhor do que eu, né? Sim, sim. Então, e atividade física é fundamental para duas coisas. Primeiro que o exercício físico por si ele já é um redutor de fator de risco de doença e de morte no longo prazo. E segundo que a atividade física ela ajuda na perda de peso, porque perda de peso ainda é uma conta de padaria. Você tem que gastar mais do que você consome, né? Uhum. Se você comer 200 calorias e gastar 1.500, você emagrece, só que ninguém consegue comer 200 calorias, né? Então, então, a atividade física serve para isso, para ajudar na melhora do gasto energético, para você gastar mais energia, não ter que fazer uma dieta tão restritiva, que é uma coisa que é muito difícil de fazer. Todo mundo tentou fazer dieta, inclusive eu. Não sei como que é. Existe uma hora que você cansa, você quer tomar uma cervejinha, quer comer uma pizza. Pô, foi pro espaço a dieta. Sim. E é fundamental para ganho e manutenção de massa magra, né? Porque quando a gente está no processo de emagrecimento, nós queremos perder a gordura, o excesso de gordura, na verdade. Mas,
mas na prática a gente perde gordura e perde músculo também. Até vou dar um exemplo E isso não é meu. legal perder, né? Não, pelo contrário, o músculo a gente não quer perder, né? Uhum. O músculo tem duas coisas. Primeiro que ele dá força pro corpo, né? O nosso corpo fica mais resistente quando tem músculo. Segundo, com o músculo ele ajuda a queimar mais caloria, ele queima mais energia, ou seja, se você tem mais músculo, o processo de emagrecimento ele vai ser melhor, porque você vai conseguir manter um gasto basal, que a gente fala, maior, Uhum. né? E além da questão estética, porque você começa a emagrecer muito, você perde músculo, você fica aquela pessoa que fica assim, com aquele rosto meio de doente, né? Que muitas vezes Sim. tá na moda aí que o pessoal fala, o rosto de Ozempic, né? Porque a pessoa emagrece tão rápido e o rosto fica bem chupado, fica feio, né? Então, o exercício físico é super importante para a questão da manutenção da massa muscular. E outra coisa que o exercício é muito importante para manutenção do peso. Porque o É, grande problema de dieta é aquela coisa, você tem vários tipos de dietas. Dieta cetogênica, dieta da proteína, dieta do óleo de coco, dieta mediterrânea, que é a melhor que tem, que é aquela que todo mundo vai comer. Que é um pouco de carne, um pouco de carne branca, muita verdura, muita coisa natural, verdura, legumes, frutas, né? Todas elas perdem peso. Se você pegar, todo mundo colocar uma dieta dessa em 6 meses, ele tem estudo que mostra também. Em 6 meses, um ano, você coloca, que todo mundo perde peso. Só que depois de um ano, você vai ver o peso que cada um que tá, a maioria voltou pro peso, o peso do começo da dieta. Por quê? Porque você não consegue. Você fazer uma dieta se cetogênica, manter, por né? exemplo. Não consegue se manter, né? Jejum intermitente. Você faz 8 horas de alimentação e 16 horas de dieta. Você vai conseguir fazer isso o tempo todo? Um atleta não consegue fazer um negócio desse. Como que você vai fazer? Você vai fazer um treino, você vai fazer um pace aí de 20 km, vai você comer nada? Comendo, tomando lanchinho da manhã, faz o treino inteiro e depois. Então, é muito difícil para você sustentar a dieta, né? E o exercício livre entra muito nessa questão. Que ele ajuda ajuda você aumentando o seu gasto energético, você perde peso, seja fazendo só dieta ou fazendo dieta e medicação associada, a chance de você conseguir sustentar aumenta muito se você é ativo. Se você é pouco ativo, você está tomando remédio, você emagrece. Você para com o remédio, ou se para com a dieta, qual seja, você vai estar ganhando de Volta, novo, porque volta o tudo. nosso corpo por si só, ele já vai querer, ele já tem um instinto de querer voltar a ganhar peso, né? Que é um defeito de fabricação nosso é esse, que vem lá da evolução da época dos homens das cavernas, que, tipo, o nosso corpo ele acha que quanto mais energia tiver acumulado, é melhor, né? Então ele se acostuma com isso. Então a atividade física, o exercício, e exercício assim, o ideal é combinar exercício aeróbico, qualquer um que seja, corrida, pedal, natação, spinning, qualquer coisa, com exercício resistido, musculação, crossfit, pilates, esses de calistenia que o povo faz com o peso do corpo. O ideal é combinar as duas coisas, principalmente por causa disso, porque de um lado você queima gordura com exercício aeróbico e com o outro você ganha músculo com exercício resistido. Você vê, Fábio, eu leio muito, eu estudo muito, eu estou sempre nesse meio, Sim, eu e eu vou sei. te falar que é a primeira vez que eu escuto uma coisa que você falou aí, cara, que você ter músculo ajuda na queima calórica. Eu nunca tinha visto isso. Ajuda porque o músculo ele gasta mais energia que a gordura, né? Então, você tendo mais músculo, você vai ter mais gasto energético no seu exercício físico, né? É que nem um carro. Você tem um carro que tem. Você pega um Uno Mille, os carros dessa época aí, e pega um Opalão 6 cilindros. Qual que vai gastar mais energia, mais combustível? Opala, porque Ô, o balão. motor do Opala é desse tamanho. O Aham. músculo funciona mais ou menos igual, né? Tanto que assim, tem gente que. Eu tenho um colega que ele é triatleta, que ele é médico. Não sei se você conhece o Yuri, aqui de Sorocaba. Conheço, Então, conheço sim. o Yuri, ele outro dia mostrando pra mim lá que ele falou que ele come 3 mil calorias no dia que ele treina pedal, 4 mil calorias. Se eu comer isso aí, eu fico do tamanho do Dalai Lama, cara. Então, Por quê? Porque minha e até atividade, meu gasto energético é muito menor que o dele. você estava falando de dietas que é muito difícil você fazer e se manter na dieta, né? É. Por conta disso, eu não faço dieta. Só que eu tenho outro lado. Eu tenho épocas do ano que eu treino 2 vezes por dia. Eu tenho épocas do ano que eu treino E, uma. Quando eu estou treinando duas,
eu tô comendo X, eu tô com déficit calórico, que eu tô treinando 2 vezes por dia. Quando eu começo a treinar uma vez Começa. e treinar uma É, vez, aí eu começo já a subir o peso sem comer mais, comendo a então, mesma coisa. né, nesses casos, o que, que você tinha que tentar, assim, lógico, a gente sabe isso, mas tentar fazer? Quando, né, nesse período de treino mais pesado, que você vai fazer treino mais intenso, que tá chegando perto de prova, precisa melhorar a performance, eu dava uma pata em cima. É o quê? É dar prioridade para proteína, né? Por quê? Porque para você não ter, porque o déficit calórico leva a déficit muscular, Uhum. né? Para você não perder, para você não perder músculo nesse período que você está treinando mais pesado, porque o músculo vai fazer falta para você no dia da prova, né? E quando você tá, o treino diminui, tentar diminuir, assim, tentar equilibrar a ingesta, né? Então, isso é uma coisa, essa é uma coisa importante, porque realmente a quantidade energética varia de pessoa para pessoa, porque tem gente que é magro, tem gente que você, por exemplo, sempre foi magro. Era um inferno, tinha até raiva. Comia feito condenado quando era moleque e era sempre foi magro, É. né? Porque assim, você tem um biotipo que seu corpo gasta mais energia, né, com a atividade. Se botar você para fazer 1 hora de caminhada comigo no mesmo ritmo, provavelmente você vai gastar mais energia que eu. Por quê? Primeiro que você é treinado, segundo porque você já tem um biotipo que já é favorável para isso. Tinha, Então, tinha um biotipo, tinha. mas então isso varia de pessoa a pessoa. Então tem gente que vai 1.500 calorias, outra 2.000, outra 3.000, dependendo de como é o corpo de cada uma e dependendo do treino de cada uma. E do período de treino que cada um está fazendo. Bom, é isso, pessoal. Quem está nos ouvindo aí, quem vai ouvir depois o podcast no YouTube, eu acho que é assim, ó, o momento que o esporte deixa de ser recreativo, primeiro ponto, procurar fazer um exame, Mas dar importância. Hã? mesmo no recreativo, né? Né? É, Que se mesmo no, possível, até antes de começar. A mesmo gente. mesmo no recreativo você é até mais perigoso. Vou falar para você. Principalmente para quem já está pessoal da nossa faixa, assim, em cima dos 30, 35, 40 anos, né? É, Eu parei de jogar bola porque eu morro. Primeiro que eu sempre fui ruim de bola, sabe? Melhor que sabe tão bem, sabe disso. A segunda, que eu morro de medo de me lesionar, cara. Porque eu vou jogar futebol, se dá um azar, prendo a perna, lesiono o LCA, eu fico 3 meses parado, sem trabalhar, com o pé engessado, né? Eu parei de jogar bola muito por conta disso. Mas sabe que tem muita gente que gosta. Chega no final de semana, vai jogar, só vai lá, o pessoal vai lá no clube, vai no campo lá, no society e vamos jogar uma partida. Às vezes esse tipo de atleta, ele está mais exposto a ter algum tipo de problema do que quem é um atleta mais, constante. mais constante. Por quê? Porque ele não força o corpo. Né? O cara passa a semana inteira trabalhando. No escritório, na empresa, na fábrica, né? Faz pouco, se movimenta pouco, tá um pouquinho acima do peso, tal, toma cervejinha, come uma carninha e tal, e vai jogar bola e vai de repente dar 2, 3 piques, pum. Às vezes o cara tem um risco de ter uma arritmia, tem alguma placa na coronária lá que está meio mais ou menos, mas às vezes o cara pode ter um evento. Então, mesmo na atividade recreativa, para quem passou dos 35, 40 anos, aí eu tô vendendo meu peixe, né? Mas assim, eu acho que é fundamental passar uma avaliação médica. Não necessariamente com um cardiologista, pode ser com um médico clínico mesmo, com um médico do esporte, né? Mas pra fazer uma avaliação, se puder fazer, seria legal todo mundo fazer. Ó, pô, tá tudo bem, tá? Ó, pode jogar só futebolzinho tranquilo lá, vai devagar pra não se lesionar, mas tá bem. Eu até brinco, eu atendo muito paciente assim no consultório, né? Que o paciente, pô, quero voltar a treinar e tô meio com medo e tal, tô parado. Daí eu faço os exames, avalio, tá tudo bem, falo, ó, se quiser começar a treinar para correr a maratona ano que vem, tá liberado. Da parte do coração, tá liberado. Agora o treino é com você, né? Então, para quem é de performance, mais ainda, né? Mas mesmo para quem é o recreativo, se ele tem algum fator de risco daqueles que a gente conversou, é sempre bom, se possível, dar uma olhada para não evitar qualquer tipo de susto, que às vezes a gente, infelizmente, passa por isso. Acho que agora a pergunta é quase que minha, eu posso dizer, tá? Existe um limite de idade para exercícios mais intensos ou exercícios que exijam um maior grau de duração e resistência, no caso, provas de endurance? Cara, vou dizer pra você que não. Vou dar sabe que é um exemplo que eu vou dar?
Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio tem, o Dr. Drauzio tem 70 e alguma coisa, quase 80 anos, É, 75 anos, se não me engano. O ano passado, acho que foi o ano passado, ano retrasado, você chegou a ver, que ele mostrou que ele conseguiu completar lá os 5 anéis lá das maratonas internacionais, né? é a Conseguiu Six completar. Major, né? Isso, as Six Majors. Com 70 e poucos anos, né? Só que assim, ele treina há muitos anos, Sim. né? Eu acho que assim, se a pessoa treina, às vezes aparece na TV, né? Ah, senhorinha de 90 anos que nada todo dia na piscina, 1 hora por dia na piscina. Não tem idade. Pelo contrário, se todo mundo pudesse fazer atividade física regular, com certeza todo mundo viveria mais. Né? A gente sabe. Nós A temos gente, um, nós então, temos um não, acho que exemplo não tem aqui no limite. grupo aqui. O limite, qual que é o limite? É o limite individual, Sim. né? Não dá para uma pessoa de 70 anos querer fazer um treino igual a um de 40 como você, e você de 40 querer fazer um treino igual a um cara de 20 que treina desde os 10, né? Pode até fazer parecido, mas não dá pra fazer igual, porque infelizmente com o passar do tempo, nosso corpo ele vai perdendo vitalidade, vai perdendo músculo, né? O nosso próprio sistema cardiovascular, pulmonar vai perdendo capacidade, mas respeitando o seu limite, né? Ah, eu vi um vídeo hoje, circulou, falou, o Ringo Starr, no Beatles, baterista dos Beatles. 85 anos, o vídeo dele no palco, no show, pulando, fazendo polichinelo. 85 anos. Eu olhei e falei, caramba, se eu fizesse o que o homem tá fazendo, 5 minutos ali, eu vou sair com a língua de fora. Né? Então, assim, a idade não tem idade. Acho que assim, na infância, quanto mais cedo começar, né? Que é uma dificuldade que a gente tem que conversou já hoje, que nós temos hoje, porque existe muitos estímulos que tiram as crianças. Tem outras coisas, lógico, nós ficar mais tranquilos, podia ficar na rua brincando, tá? Hoje a gente sabe que não é assim, porque tem violência, tem trânsito, tem, né, tem outras coisas, mas quanto mais cedo começar é melhor, e quanto mais tarde parar, melhor ainda, né? Então, acho que esse é o recado. Respeitando o seu limite, respeitando o seu corpo, mas cada um, quanto menos tempo, menos parado ficar, mais nosso corpo agradece. Exatamente. Cara, agora eu vou fazer aqui uma coração do atleta versus coração Certo. saudável. O que o coração do atleta, né? O que é o coração do atleta e o que ele tem de diferente de um coração de uma pessoa que não pratica esporte. Então, exatamente, isso é uma coisa legal. Às vezes a gente fica até. Às vezes nós, como cardiologista, a gente até toma uns sustos, às vezes fica meio assim, porque o que o Conde falou, o coração ele é um músculo, né? Ele é um músculo parecido com o músculo da perna, com o músculo do braço, né? Que é um músculo estriado. Só que o coração tem uma diferença, que ele é um músculo estriado e oco, né? E automático. Porque você vai fazer um supino, você está lá movimentando o peitoral. Você vai fazer uma extensão de perna, leg press, está movimentando a coxa. Você tem controle do movimento. O coração não. O coração, ele tem os mecanismos que ele faz bater mais rápido, mais devagar, tudo, mas ele funciona automaticamente. Né? Se a gente nós estamos dormindo e o coração está lá batendo. Uhum. Então, o coração do atleta, qual que são as particularidades dele? Qual que é a grande questão que o atleta tem em relação ao não atleta? É uma coisa chamada débito cardíaco. O débito cardíaco é baseado basicamente em duas coisas: a frequência do coração e o volume de sangue que o coração bombeia. O atleta tem um coração mais dilatado, porque pelo treino, o coração ele consegue, ele aumenta de tamanho, de capacidade, e consegue mandar mais sangue por batimento, né? Uhum. Isso aí é uma coisa que às vezes confunde com algumas doenças. Tem umas doenças que fazem o coração ficar dilatado, só que ao contrário. O coração dilata e trabalha mais e funciona menos. Né? Do atleta ele dilata e funciona mais. Então, essa é, uma das principais diferenças. A outra, como eu falei, o coração do atleta, como o atleta, o coração dele consegue mandar mais sangue, ele trabalha numa rotação mais baixa. Né? A frequência do coração, somente de repouso, é mais baixa. Né? Uma coisa que é muito legal de ver, que eu faço teste ergométrico, quando eu pego o atleta. Primeiro assim, a parte ruim é que não acaba nunca o exame, né? O cara fica lá 15 minutos correndo e não acaba nunca. Só que é um negócio assim, ele demora para subir a frequência cardíaca, ele começa com a frequência baixa, demora para subir, chega na frequência máxima, que ele tolera na exaustão,
E cai. E rapidamente ele volta para o normal. A pessoa que é destreinada é o contrário, ela sobe rápido e cai devagar. Né? O treinado não, o treinado ele sobe devagar e cai rápido. Isso aí é um sinal que a gente vê no exame que a gente fala, esse cara é bem treinado, esse cara está bem condicionado. Uhum. Né? Então o coração do atleta ele tem essas particularidades. Algumas delas, como eu falei, às vezes elas confundem com algumas doenças do coração. E nesses casos aí a gente precisa mesmo, sabe? Faz ecocardiograma, faz teste ergométrico, faz ressonância do coração, faz tomografia do coração. Mas aí, como eu falei, isso aí é individual, dependendo de cada. Tipo, não é todo mundo que treina precisa fazer ressonância, não, pelo amor de Deus. Mas dependendo, às vezes. Por isso que eu falei que a avaliação individual é importante, porque nós temos ali 95% das pessoas consulta um eletrocardiograma, um teste ergométrico, um eco no máximo, resolve tudo. Tem uns 5% que às vezes a gente precisa dar uma olhada, né? Sim, sim. Isso aí é um problema, por exemplo, quando é atleta profissional, cara. Porque, pô, o cara que é amador, você fala pro cara, puta, você vai ter que dar uma segurada aí e tal, o cara vai reclamar, né? E o cara que é Agora, profissional professor. e vive do esporte, ó, seguinte, você vai ter que parar 3 meses de treinar, que é pra gente repetir os seus exames, ver se seu coração ele volta, seu coração ele vai voltar ao normal, voltar, né? Diminuir o tamanho para falar, não, isso aqui é só por conta do treinamento, né? E vou Mas te falar. E vou te falar, Fábio, que eu acompanho muitos atletas, eu tenho visto muitos deles precisando parar depois de anos, cara, que os caras fizeram alto nível, assim, alto sim, desempenho, e, e agora, mais velhos, estão tendo que parar, fazer um é, ajuste para voltar, cara. sim, exatamente. Mas é aquilo que a gente falou, porque às vezes o cara quer manter. Eu falo que essa faixa nossa dos 40 anos é a pior desgraça que tem. Outro dia eu quis pular, ó. Tentei pular, fui pegar um negócio no quintal da minha casa e tava ficando com preguiça de sair pelo quintal e dar a volta, fui pular a janela para cortar caminho. Eu fui quase que eu não volto, porque eu fiquei, né? Janelinha, janela assim, de 1 metro de altura. Por quê? Porque a gente continua achando que o nosso corpo. E atleta tem esse problema, né? O atleta sempre acha que ele vai conseguir sempre chegar no limite dele. Só que o limite dele ao longo do tempo vai diminuindo, né? Isso muitas vezes causa frustração também no atleta, né? Sim, sim. Outra pergunta, qual o papel da composição corporal para a saúde do coração do É, atleta? é, É só uma questão de peso e balança ou porcentagem de gordura importa mais, é cara? mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado, né? Que o ideal é quanto menos, assim, também não é aquela coisa, aquele povo maluco que é ter 3% de gordura. Não, seu corpo precisa de um pouco de gordura, né? Gordura faz parte, se fosse assim, você não tinha gordura. Mas o ideal é não ter mais do que 20% de gordura, 25% de gordura, né? Porque mais que isso a gente sabe que está relacionado com. Porque aí já começa a entrar no excesso de gordura, a gente sabe que está relacionado com o risco aumentado, como a gente falou. Então, e o músculo, né? Assim, sempre tem equilíbrio entre massa magra, muscular e evitar o excesso de gordura, né? Porque a gente sabe que. Primeiro que assim, o cara vai treinar o cara acima do peso, ele se lesiona mais. O cara vai lesionar a coluna, vai lesionar o joelho, vai lesionar o tornozelo, aumenta o risco de lesão, já começa por aí, né? Ele vai se cansar mais, né? Então, lógico, tem a questão do exercício físico como processo da perda de peso, mas a gente sabe que o excesso de peso, a obesidade, vai piorar o desempenho do atleta e vai colocar ele mais em risco de lesão, né? Então a gente sabe que se quanto mais não magro, mas sim mais dentro do peso ideal para aquele biotipo da pessoa, a gente sabe que é o melhor, né? Certo. Aqui eu vou entrar em um outro ponto aqui. Agora que é o que a gente tinha falado, cara. Existem suplementos ou medicamentos comuns entre atletas que podem ter efeitos adversos no coração, Sim, e que merecem atenção especial de um cardiologista? sim. Então, vamos lá. É outra coisa polêmica, né? Outro dia, um pouco tempo atrás, nós trouxemos um colega lá de São Paulo, Dante Pazanese, que ele trabalha com cardiologia do esporte. Ele trabalha com atleta profissional mesmo, né? E para dar uma aula pra gente aqui, foi até uma discussão que rolou entre os colegas lá e tal. Existem suplementos que, inclusive, até eu uso. Creatina, whey protein, né?
que se for usado em dose adequada, de boa qualidade, a gente sabe que ajuda. Se não ajuda na performance, não dá um resultado muito evidente na performance, ajuda na recuperação, diminui a dor muscular, né? Sim. É, reposição de eletrólito, tipo potássio, magnésio, para vocês que fazem prova de longa duração, que muitas vezes desidrata, né? Tudo isso aí a gente sabe que é importante. O que que causa risco? Por exemplo, pré-treino. Pré-treino é uma coisa que, assim, os pacientes perguntam para mim, eu sempre falo, ó, vai com cuidado. Porque o pré-treino ele tem estimulante, né? E o estimulante, ele... Porque o problema do coração, o que é? É sempre uma descarga de adrenalina que dá algum descompasso, que rompe a placa coronária, que faz dar um curto-circuito e gera arritmia, né? Que são as coisas, eventos agudos do coração, né? E é muito sempre. Por isso que assim, aquela coisa, quando o cara fez esforço, quando ele passou por um estresse, quando ele teve alguma coisa inesperada e tomou um susto, né? E aquela o cara infartou porque é estressado. Não, ele estressou e infartou. Não, ele já tinha fator de risco, passou por uma situação de estresse e que o estresse foi o gatilho que levou ele a infartar. Uhum. AVC, até um AVC. Então, por exemplo, pré-treino é uma coisa que tem que ter cuidado. Eu sempre peço cuidado porque tem estimulante, né? Porque que é o que dá aquele gás para treinar. Eu já vi paciente, já tive história de paciente que tomou pré-treino e fez arritmia, tem que ir pro hospital, tem que fazer cardioversão, tomar choque no peito para reverter. Paciente jovem, porque ele tinha lá um curto-circuito que predispunha a ter uma arritmia, ele tomou pré-treino e colocou isso. Então, pré-treino tem que tomar cuidado. Pré-treino é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. E assim, o que eu vejo que é o grande problema hoje é o pessoal usando substância que é dope, né, cara? Sim. Hemogenin, que é eritropoetina, que é para aumentar o glóbulo vermelho, né? Porque se aumenta o glóbulo vermelho, você tem mais. Seu sangue circula, seu oxigênio circula melhor. Só que aí, por outro lado, ele gera o risco de dar problema de trombose, né? Trombose venosa na perna, do mesmo risco de infarto, risco de embolia no trombose pulmonar, trombose cerebral. E anabolizante, né? Anabolizante o pessoal tá usando muito, né, cara? Tá. Infelizmente, e se criou uma coisa, porque antigamente sempre esteve história de anabolizante, né? Que o pessoal usava em academia, mas sempre era uma coisa mais escondida, né? Tipo, os caras usavam, tal, ninguém assumia. E hoje, infelizmente, tem muita gente que está usando, e muito profissional de saúde também, que está prescrevendo, indicando, como se não tivesse risco, o que não é verdade. Você vai Uhum. falar pra mim, você vou tomar uns ciclos de bomba, de anabolizante e vou infartar? Não dá para dizer que não. Não dá para dizer que você vai, mas também não posso garantir que você não vai, né? Entendi. Porque a resposta é muito individual. Tem uns caras que tomam anabolizante, o cara fica enorme, fica com desempenho, performance, e não tem problema. Aí tem outras pessoas que tomam dose pequena e já dá um monte de efeito colateral, inclusive efeito colateral grave, do tipo infarto, AVC, esse tipo de coisa. Então é uma coisa que assim, tem me preocupado muito isso aí, tem me preocupado muito isso, porque o pessoal, e nessa busca por performance, né, que você falou no começo da conversa Sim. aqui, quando as pessoas começam a procurar performance, as pessoas começam a correr atrás de tudo que é possível, né, que ela tem alcance. E muitas vezes, às vezes ela vai ter performance, mas o custo que ela vai ter com complicações do corpo dela depois, e às vezes não é uma coisa agora, é coisa que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos, né? Porque o efeito das medicações muitas vezes o efeito pode ser até curto, passageiro, mas eles acabam ficando, né? Porque o coração tem muito disso, o coração ele funciona assim, você tem um evento agressor e ele gera como se fosse uma reação em cadeia, uma bola de neve. Ele começa, o coração inflama, tem um infarto, daí o infarto forma uma cicatriz ali, uma sequela, que pode gerar uma arritmia, ou então ele pode dilatar e ficar com uma insuficiência cardíaca, o coração fraco. Então tem muito isso tem muito isso que pode causar esse uso de substâncias que o pessoal tem usado com uma frequência mais alta do que se usava antes, né? É absurdo, até em prova amadora, a Sim, gente a gente sabe, é. tá vendo umas performances aí que não condiz. Eu conheço bastante gente que participa, né, que participa de prova do meio de vocês que são atletas, e fala, pô, às vezes o cara tá lá em 6 meses, o cara tem uma mudança assim, de uma prova para outra absurda. Pô, sim, por mais que a pessoa treine, se desconfia que é difícil só com mudança de treino, com acompanhamento de
de coach, de equipe de treinamento É, e tal, conseguir ter uma melhora tão grande performance, né? E muitas vezes exatamente. o problema é que as pessoas estão se expondo a um risco que às vezes muitas têm ciência do risco e acabam, então eu quero correr o risco porque eu quero ter o resultado da performance. Eu vejo isso muito mais na área estética, eu acho, até do que na área de performance de prova. Né? Na área estética, o pessoal é mais sem limites. O pessoal faz prova, o pessoal geralmente ainda dá uma, vamos dizer assim, uma segurada, né? Mas mesmo assim, como eu falei, mesmo assim a pessoa está se expondo a um risco que às vezes ela não sabe nem qual é Desnecessário. que pode fazer problema. Desnecessário, cara. Desnecessário. Né, É, sem contar que para quem faz as coisas, entre aspas, do jeito certo, né? Assim, fazendo um certo grau de julgamento, mas sim, acaba se aborrecendo, né? Que, tipo, pô, vou lá, treino, faço minha dieta, passo fome, faço as coisas e tal, e depois chega na hora da prova, o cara chega na minha frente porque ele sabe que o cara tá fazendo uma coisa irregular, né? Que não é não, legal. é frustrante, né? Mas a gente sabe que isso aí, todo mundo sabe quem é, né? Sim, isso que é uma coisa curiosa, a gente acaba sabendo. As pessoas acabam sabendo, né? É, é. Ó, eu vou fazer uma pergunta pertinente ao nosso clima atual. O frio contribui de alguma forma, quando estou nadando, pedalando, correndo, a sensação quando está muito frio, acelera alguma condição Sim, ou pode manifestar, sim, caso já exista uma predisposição? sim. É comprovado que no frio, quem é hipertenso pode piorar a pressão fica mais controlada, subir, fica mais alta, e aumenta o risco de doença cardiovascular, tanto infarto quanto AVC derrame. Isso é comprovado que na época de inverno, por conta da alteração circulatória, né? Nós aqui no Brasil, nós não vemos tanto porque assim, nosso frio não é tão intenso, né? Os países do hemisfério norte que são mais gelados, lá o negócio é mais evidente do que aqui pra gente até. Mas aqui a gente também observa. Por quê? Porque quando a gente vai correr, você tá correndo no calor, sua mão tá toda vermelha, quente, né? Você vai correr agora no frio, a mão parece que vai cair, que sim, fica gelada, fica branca, até roxa às vezes, dependendo da situação. Por quê? Porque o nosso corpo ele faz uma vaso, o nosso corpo ele usa o sistema circulatório para ajudar na regulação da temperatura. Então no calor ele dilata os vasos para perder calor. No frio ele faz o contrário, ele contrai para segurar o calor. E essa alteração na circulação, para quem tem fator de risco, às vezes pode desencadear um evento. Às vezes pode infartar mesmo, entendeu? Às vezes acontece. Teve um ano que na maratona de Nova York parece que tiveram 3 ou 4 casos de infarto na Por maratona. causa dessa Porque questão aí do frio. tava um frio desgraçado, tava, sei lá, beirando 0 grau, né? Os caras estavam um dia muito frio e tiveram 4 caras que infartaram. Parece que tiveram 4 corredores que infartaram na prova. Se eu não me engano, teve um que morreu na prova, morrendo, levando para o hospital. Mas tiveram 4 casos, acho que também 4 ou 5 casos de infarto. E aí, qual que foi a conclusão que chegaram? Porque estava muito frio no dia da prova. Aí o pessoal fazendo a prova, né? O pessoal vai no limite, porque pô, você treina aí 2 anos fazendo a prova de uma maratona. Você vai chegar, você quer completar, né? Primeira coisa, você quer completar, depois, se possível, completar com um bom É, tempo. Né? Então a pessoa vai ao limite para conseguir completar a prova. E aí acaba acontecendo esse tipo de problema, de complicação. e a maioria, e o pessoal às vezes acha que o calor que é o Não, perigo e tem o essa calor questão também do frio é. aí também. O É, calor também é, porque o calor, qual é o problema do calor? É a desidratação, né? Entendeu? é, E aí entra o lado, por exemplo, desidratação aumenta o risco de arritmia em prova. Porque você acaba perdendo potássio, perde cálcio, perde magnésio, que são os eletrólitos aí que regulam o ritmo do coração, a parte elétrica. O coração, assim, ele funciona com 3 sistemas, né? Um sistema mecânico, que é a bomba do coração, que é um músculo. Um sistema hidráulico, que é o sistema vascular, que são as veias e as artérias, que é o sangue que circula. E tem um sistema elétrico, que é o que regula o ritmo do coração, né? Então a arritmia, né, de certa forma, é um tipo de curto-circuito que dá no coração, alguma coisa que está fora do lugar lá. E desidratação, alteração eletrolítica, acaba sendo um fator que é, aumenta o risco de fazer arritmia. Então no calor também tem esse problema, por isso tem que se hidratar bastante. Primeiro,
Primeiro por conta da, primeiro por conta da pressão, né? Que a pressão acaba caindo, e também por conta da questão do eletrólito, que é um fator de risco para poder causar dor muscular, câimbra, isso aí, mas também pode causar arritmia no coração. Mas no frio, Aero- mas o frio tem essa questão que aumenta o risco de evento cardiovascular agudo por conta da temperatura e da alteração circulatória. Legal. Era a minha próxima pergunta do eletrólito, você já matou ela aqui já. Fábio, eu vou te pedir uma licença agora, que eu vou falar sobre os nossos apoiadores, Sim, os claro, apoiadores manda. do canal. Afinal de contas, graças a eles que a gente toda segunda-feira está aqui. Hoje, se eu não me engano, nosso episódio 47 do Tripulantes. Mais uma vez, agradecer você por estar participando aqui. Bom, vou falar da Mundo Verde. Na Mundo Verde você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar do seu bem-estar e do bem-estar da sua família. Para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer a Mundo Verde aqui em Boituva. Fábio, quando você vier para Boituva, faço questão de levar você para conhecer a Mundo Verde, cara. Rodrigão está sempre nos acompanhando aqui, um apoiador e um fanático do Tripulantes, cara. SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, Bom, hein? mobilidade elétrica. A era da energia renovável chegou, não perca tempo, deixa o sol pagar a conta de energia para você. Você que tem aí uma conta de mais de R$ 300 por mês, consulte, cara, a Vou, SPG vou, Energia, ela vai achar uma... vou falar por mim. Fale, Vale muito a pena. Vale vale a muito a pena. pena. Vale a pena. Aqui Vale. temos aqui o Rodrigo que está participando aqui da live da SPG Energia. Galera, aproveitem, cara, aproveitem essa oportunidade. Inclusive, quem é membro do Tripulantes tem 7% aqui de desconto em qualquer projeto na SPG Energia, viu, pessoal? Quero falar da La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o Rodízio Italiano todas as quintas-feiras. Aberto de quarta a segunda-feira, às segundas-feiras, das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp. Eu vou dar uma dica para vocês para experimentar a piadina de carne com cebola caramelizada. Essa é a minha preferida. E, cara, Felipão não tem erro com o Felipão, cara. 10% aqui, ó, da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas. Equipamentos modernos você encontra na Fisiopilates, massagem relaxante, fisioterapia, ozonoterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Você que é atleta precisa estar sempre de olho na manutenção preventiva e não só na corretiva, pessoal. Então vamos lá, vamos prestar atenção nessa questão e usar aí a Fisiopilates para o recovery, tá certo? Quero falar também aqui da Academia Espaço Superação, região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, contra Aquária Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. A Academia Espaço Superação está há muitos anos em Boituva, no novo espaço ali, Academia de Superação, tá acho que mais de 12 anos, cara. Todos os alunos que estão lá desde o começo. Isso é uma prova de como é gostoso de treinar na superação. Quer saber mais? Acesse o Instagram da Academia Espaço Superação. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição. Você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas, reuniões. Preço diferenciado, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta para buscar mais. Aliás, o Dantas, cara, no seu auge de mais de 70 anos aí, ó, ainda está treinando, ainda está fazendo sua academia, está sempre ativo. O Dantas, o Ferrugem e o Costa são a galera mais da idade, melhor idade do nosso grupo, todos eles treinando firme e forte, cara. Eles são exemplos no nosso grupo, viu? Grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Tapetininga, levando energia para a sua empresa, veículo, indústria ou agro. Mais de 25 cidades da região. Precisou de bateria com entrega e instalação grátis? Entre lá, Grupo Casa das Baterias. E também a Óleo e Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio. Agende seu serviço em horário de da sua preferência com o serviço leve e traz. Desconto de 10% para você que é nosso
ouvinte aqui do Tripulantes Podcast, é só falar que viu no Tripulantes que você vai ganhar 10% de desconto, tá bom? Bom, esses são os nossos recados, nossos parceiros aqui, cada um deles sempre muito bacana com a gente. Quero agradecer desde já. Eu vou voltar com o Fábio aqui agora com as perguntas, Fábio. Manda aí, vamos ver, vamos tentar ajudar o pessoal aí, que é a dúvida do povo. Aqui, vamos lá. Tem algum aqui. Uma pergunta que ficou no ar desde o começo, cara. A vacina, tem algum estudo científico comprovado que ela é responsável pelo aumento de casos que estão ligados à doença cardíaca, cara? Tem alguma coisa que prove isso, Não, cara? Não pelo tem. contrário. Pelo contrário, isso aí é um negócio que a gente até brinca. Acontece muito, né, desses casos de jovens tendo infarto, e a gente brinca, daqui a pouco alguém vai falar que é a vacina. Não tem. Assim, existem alguns casos pequenos que pode ter sido algum quadro, tipo uma inflamação no coração por conta da vacina, mas a gente sabe que tanto o Covid quanto a influenza, eles aumentam o risco de ter problema no coração, de ter miocardite, que é a inflamação do coração, e aí pode causar infarto, pode causar arritmia, pode causar insuficiência cardíaca. Então, não, pelo contrário, a vacina ela protege, principalmente para quem já tem fator de risco. Para quem já é hipertenso, para quem já é diabético, a gente sabe que ele é um fator protetor. Né? Infelizmente, teve muita conversa de que a vacina causava infarto, tudo, mas o que a gente sabe é que, pelo contrário, os estudos que foram feitos desde da época da pandemia e depois acompanhando os pacientes depois da pandemia, que a vacina tem fator, ela protege porque a gente sabe que a infecção pelos vírus tem um risco maior de causar miocardite, que é o principal problema, do que o vírus. A vacina tem um vírus também, mas é um vírus atenuado, né, enfraquecido. Uhum. Então, a função dele é só estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. A gente sabe que a chance desse vírus causar algum tipo de problema é muito menor do que o vírus mesmo se a pessoa se infectar por não ter tomado a vacina. Entendi. Bacana. Isso para mim, já é esclarecedor. Outra pergunta, essa foi da Edi, não sei se ela está aí ainda. Existe um limite seguro de frequência cardíaca para se manter ativo, para se treinar, de acordo com a idade, alguma coisa assim? Então, tem um cálculo que a gente hoje se procura na internet, tem aplicativo de celular, se procura cálculo da frequência máxima. Uhum. Tem uma conta simples que a gente faz que é 220 menos a idade da pessoa. Por exemplo, a pessoa que Eu tem 40 conhecia essa anos, também. tem 40 anos, o limite é 180. A gente tenta sempre usar entre a faixa de 65 a 75, 80%, né? O teste ergométrico, para você ter uma ideia, a gente começa a dizer que o teste serve para dizer que ó, o resultado que ele está dando aqui é seguro para dizer que realmente está acontecendo no coração, com a frequência acima de 85%, né? Que já é uma frequência que já está chegando perto do limiar, Uhum. né? Então, a frequência, a ideal é entre 65 a 80% da frequência calculada dependendo da idade de cada pessoa. Se for um rapaz de 20 anos, vai ser 200, se for uma pessoa de 70 anos, vai ser 150 e eu calculo em cima disso aí. Entendi. Bacana. Outra pergunta. Qual a importância da recuperação adequada? Aí eu estou falando do sono e alimentação para a saúde cardíaca do atleta. Existe algum risco de inflamação silenciosa pelo excesso de treino que afete o Não coração? só do atleta, mas de todo mundo. Que o Uhum. sono, o efeito reparador do sono ele é fundamental para o nosso corpo continuar funcionando bem. Sim, acontece. Porque acontece? O treino é um estresse no corpo, né? Ele gera inflamação, gera lesão muscular, ele gera produção de radical livre, né? Que estresse oxidativo. Isso aí é tudo comprovado, tem comprovação de pesquisa, laboratório. A musculação mesmo. A musculação é um processo de agressão. O que é? A gente vai lá, faz esforço com o músculo, machuca o músculo, ele inflama, e daí no processo de
inflamação, na regeneração da inflamação, ele ganha massa, né? Então, o descanso é fundamental, né? Porque se você não descansa, aumenta o risco de overtraining, aumentando o risco de overtraining, você tem risco, aumenta o risco de lesão. Você perde performance porque você não vai estar com o seu corpo 100%, seu músculo, seu Recuperado. sistema cardiovascular 100% preparado. Você sabe disso quando chega semana de prova, todo mundo tira o pé, diminui a intensidade de treino, porque né, o que já foi treinado já tinha sido antes. Agora não adianta mais treinar na última semana, Uhum. né? E a alimentação também é fundamental, né? Porque, primeiro, pela questão que a gente falou, da questão da manutenção da massa muscular, do controle do peso, e também por essa questão de eletrólitos, que são muito exigidos, principalmente provas de endurance, né? Que são provas de muita longa duração, a gente sabe que é fundamental. Então, sim, descanso, alimentação adequada é uma das questões chaves para poder melhorar o desempenho e ter longevidade como atleta. Exatamente. É, aqui é mais uma que é quais os sinais que o atleta deve ficar atento para indicar um problema cardíaco ou se é apenas cansaço ou overtraining. Se tem uma fórmula assim para perceber qual a Então, diferença. é aquilo que a gente conversou aquela hora. Não tem uma fórmula, né? Eu acho que vai muito da sensibilidade. O que eu sempre falo? O seguro morrendo de velho, né? Eu sempre fui muito isso na medicina. Eu não sei se porque assim, eu fiz a faculdade num lugar que só tinha desgraça, né? Sim, no sentido, muito paciente grave, doença incomum. A gente acaba se acostumando com uma coisa, com a complicação, com a doença grave. Então, eu sempre tive essa questão de eu nunca desvalorizo a queixa do paciente, sabe? Ah, tá com dor? Ah, eu tenho uma dorzinha no peito aqui, mas eu estou estressado com o meu trabalho, com o meu marido, com meus filhos que não dão, me deixam, né? Mulher que tem filho pequeno que deixa doido e tal. Ah, putz, não parece ser nada, mas vamos ver, vamos avaliar, vamos conversar, vamos fazer exame se for o caso. É aquilo que eu falei. Tá na dúvida? Você achou, sentiu alguma coisa diferente? Na dúvida, dá uma segurada no treino, procura conversar com alguém, tenta passar uma avaliação. Ah, tá tudo bem, não sei o que, valeu, puta, beleza, agora só com o pau, pode mandar ver aí, forçar o treino, aumentar a intensidade, né? Eu acho que sim, essa percepção e o atleta tem muito disso, de conhecer o corpo, né? Vocês conhecem o corpo de vocês, quando vocês estão bem, Sim, quando vocês não sim. estão, quando se percebe que hoje eu consigo dar um gás a mais, putz, hoje vai ser aquele dia que vai ser, né? Eu que sou muito menos assim, faço o mínimo, né, pra gente manter a saúde. Tem dia que eu vou na academia fazer a musculação, penso, puta, hoje pode botar aí 300 quilos de leg press aqui que eu vou levantar. Fala, putz, hoje fala, ai, cara, bota metade desse negócio aí, porque. Então, o atleta ele sente isso. Então, assim, se sentiu alguma coisa diferente, que você não está acostumado, que está te incomodando, corre atrás e saber o que está acontecendo. Né? Se for alguma coisa, a gente vai descobrir, vai né, ter o cuidado e beleza, segue o barco. Ah, não tem nada? Ah, foi só um alarme falso? Tá bom, ótimo. Então você pode continuar treinando aí. E tem outra coisa, tem um fator psicológico, né? Sim. Você sabendo que você está bem, você consegue desempenhar melhor, consegue performar melhor. Quando você está travado, quando você está preocupado, a tendência é segurar. Né? A gente vê jogador de futebol. O cara volta de lesão, você vê que o cara nunca volta jogando igual que estava na lesão, porque você vê que o cara sempre tem o medo de Tem forçar mesmo. e lesionar de novo, né? Então, também tem essa questão, mas sentiu diferença, alguma coisa te incomodando? Procura avaliação para as duas coisas. Se for alguma coisa que primeiro precisa de cuidado para poder cuidar e não ter nenhum problema, e se não for, para poder ficar tranquilo e seguir o treino, seguir ó, as provas sem preocupação com isso. Legal. Bom, Fábio, o recado que eu queria deixar aqui, né, para nossos ouvintes, sejam atletas ou não atletas, que nunca é tarde para termos uma vida saudável, né? Sim, Aliás, nosso compromisso aqui é a gente o tempo todo direcionar, né? Ficarmos atentos a pessoa que do nada aí ativa, do nada. Assim, nosso dia a dia é assim, né? Você tem os compromissos do dia a dia. Uma época da vida você está super ativo, aí outra hora você tem que dar atenção sim. no trabalho, você fica um período sedentário. Cada época da nossa vida, nós temos algumas coisas que tomam nosso tempo e aí tem que tentar arrumar um espaço para poder cuidar da saúde, né?
Que assim, equilibrar isso aí. performance é legal, né? Estética é legal, né? Se sentir bem, se sentir bonito, né? Ir na prova, conseguir fazer, completar a prova dentro tempo legal, tudo isso é muito legal. Mas o objetivo principal é sempre a saúde. Porque sem a saúde, tendo a saúde, as outras coisas vêm atrás. Sem a saúde, você não vai conseguir chegar, não vai conseguir alcançar o resto. Exatamente. Então, pessoal, tira um tempinho para cuidar da saúde. Tira um tempinho, se vira. Eu puxei a orelha dos meninos, ó. Ninguém entrou aí, ó. Demetrio, Felipe, Diego, Júlio, Will. O Zé e o Will é privilegiado ainda, mas O Will, ele, tem ó, uma, precisava ser ele e o Zé precisam estudar medicina. precisa mesmo. Mas, enfim, Fábio, quero mais uma vez, cara, Ah, agradecer, eu que cara. Muito agradeço aí obrigado. da lembrança. E se precisar aí, o pessoal tiver mais dúvidas, quiser marcar um outro papo aí, é só avisar que a gente se programa e a gente conversa mais aí sobre outras coisas aqui. Outras Deixa coisas, seu contato. ou isso mesmo também, se for interesse do pessoal para a gente voltar a conversar, é só avisar que a gente está aí. Deixa seu contato para quem quiser fazer um contato contigo, saber um pouco Então, mais como é que faz. eu tenho o meu Instagram, é o arroba Fábio E de escola, P de pato, M de Maria. Fábio EPM, que eu ainda estou postando algumas coisas lá tem o contato, a gente conversar com a gente para fazer uma avaliação. E eu sempre estou tentando postar alguma coisa relacionada à parte de cardiologia, à parte de obesidade. Se tiver dúvida também, pode mandar lá no perfil lá que a gente, se puder ajudar, responder, tirar dúvida, a gente tá aí. Legal, eu também vou subir esse nosso bate-papo no meu Instagram. Vou colocar o arroba do Fábio lá, para quem quiser chamar ele lá. E é isso. Fabião, mais uma vez, obrigado, cara. Deus abençoe. Foi bom falar contigo, foi bom. Continua firme aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, abraço. Um abraço, até mais. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.